O Fluminense vive um momento extremamente delicado no mercado. Em poucos dias, o clube praticamente montou uma barca de saídas, liberando alguns jogadores de certa forma importantes, diminuindo drasticamente o seu elenco e sem anunciar absolutamente ninguém. E o pior, a principal esperança de contratação, que era o Buanga, começa a entrar em um cenário cada vez mais complicado. Será que o Fluminense corre o real risco de perder peças que poderiam ser importantes para a temporada, encurtando o elenco e não trazer ninguém de impacto ainda nessa janela? Isso é o que a gente vai ver agora. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Maír Gonçalves, você está no canal Um Tricolor, o canal que é feito por um para vários tricolores, assim como você. Afinal, tricolor só existe um e é o Fluminense. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso é muito importante para ajudar o canal, e se inscrever aqui embaixo se você for novo por aqui. Não esqueça também de ativar o sininho para você não ficar por fora de nenhuma notícia e nem bastidores sobre o Fluminense. O Fluminense acabou de confirmar mais uma saída do seu elenco após um ano vestido a camisa do Fluminense. O Everaldo está de volta, então, ao Bahia, em um empréstimo válido até o final da temporada. O contrato do atacante com o Fluminense também termina no final desse ano. Segundo algumas informações apuradas, o Fluminense seguirá pagando 50% do salário do jogador, mas em contrapartida receberá uma taxa de empréstimo equivalente à metade dos 11 meses de salário do Everaldo. Então, na prática, aí essa engenharia financeira faz com que o Bahia arque com praticamente 100% dos custos do atleta durante o período desse empréstimo. O Atlético Paranaense também tentou a contratação do atleta por um modelo bem semelhante, mas as conversas não avançaram e o Bahia acabou sendo o destino escolhido pelo atleta. Uma análise rápida sobre isso: o Everaldo nunca caiu nas graças da torcida, vinha sendo constantemente vaiado, mas querendo ou não era uma opção no elenco. Um jogador que estava disponível para compor o grupo, especialmente em um setor onde o Fluminense claramente precisa de reforços. É claro que muitos torcedores, se não a maioria, não gostavam do Everaldo, do jogador em campo, mas é fato que ele entrava e entregava vontade dentro de campo, isso não tem como negar. E com a saída dele, a gente fica somente com o JK no elenco, e isso me preocupa um pouco. Mas, por outro lado, a saída dele abre ainda mais espaço no elenco e aumenta a responsabilidade da diretoria para repor essa posição, algo que até agora simplesmente não aconteceu, né? Mas falando em saídas, o movimento do Fluminense no mercado não parou por aqui. Segundo o GE, o Fluminense encaminhou o empréstimo do meia Lima para o América do México. O negócio foi fechado em moldes semelhantes ao que levou o Rafael Veiga recentemente para o futebol mexicano. Após uma reunião entre os clubes neste sábado, ficou definido o acordo por empréstimo até o final de 2026, com uma opção de compra fixada ao término do vínculo. Além disso, o salário será 100% pago pelo América, aliviando então completamente a folha salarial do Fluminense. Lembrando que o Lima tem contrato com o Fluminense até o final de 2027 e já é aguardado no México para finalizar os trâmites burocráticos e ser anunciado oficialmente. A janela mexicana se encerra na próxima terça-feira, o que indica que o negócio deve ser concretizado muito em breve, se já não foi finalizado enquanto eu estou postando esse vídeo. O Lima é um jogador que nunca conseguiu se firmar totalmente como titular no time. Mas sempre foi uma peça muito útil, um atleta versátil que entregava intensidade, preenchia alguns espaços ali que a gente precisava e ajudava bastante na composição do meio-campo. Mais uma saída que reduz ainda mais o tamanho do elenco. E se você acha que parou por aqui as saídas, calma, porque o América do México voltou com força total no mercado tricolor. Pois é, e dessa vez mirando o Gabriel Fuentes. O Fluminense está muito próximo de confirmar a saída aí do Gabriel Fuentes, o lateral esquerdo, tem negociações avançadas para defender o América do México. Segundo o jornalista César Luiz Melo, os clubes já acertaram os detalhes de um empréstimo válido por uma temporada e com opção de compra também ao finalizar o contrato. Contratado como uma aposta para o setor, o Fuentes acabou perdendo espaço desde a chegada de Zubeldia, sendo preterido por René e também pelo Arana. Em muitos momentos sequer figurava entre os relacionados, mostrando que realmente estava fora dos planos da comissão técnica. E aqui a saída é totalmente compreensível do ponto de vista esportivo. O jogador não entregou o que se esperava dele, ficou claro que não teria espaço nessa nova temporada. Mas para fechar essa verdadeira barca de saídas aí,
a mira da vez aí é o Rubem Lescano. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Cerro Porteño negocia a contratação do Rubem Lescano do Fluminense, também por empréstimo. O que me chama bastante atenção é que a maioria vai por empréstimo. O Lescano chegou ao clube em 2025, cercado de expectativas, mas não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro também, teve poucas oportunidades e pouco conseguiu render. O jovem paraguaio tem contrato com o Fluminense até o final de 2029. E essa saída aqui, ao meu ver, faz um pouco de sentido esportivamente, porque é melhor que o jogador atue, né, ganhe rodagem, confiança e talvez aí mais para frente volte um pouco mais preparado, já que o contrato dele finaliza em 2029. Então a gente tem um tempinho mais de contrato com o jogador, podendo também valorizar o atleta, né? E aqui a gente chega num ponto central do vídeo, né? Que é, ao meu ver, muitos torcedores pediam a saída de alguns desses atletas, como o Everaldo, Lima, Fuentes, e nem tantos pediam também a do Lescano. Alguns queriam ver um pouco mais o jogador em ação. Nomes que realmente não vinham entregando muito no que o Fluminense precisava e na aposta que foi feita em cima dos atletas. Só que existe um problema aqui muito sério. As saídas estão acontecendo, mas as reposições não acontecem. O elenco do Fluminense vem ficando cada vez mais curto, mais limitado e mais dependente de poucas peças. E isso é extremamente perigoso numa temporada longa, tendo em vista o Campeonato Brasileiro, que é de ponto corrido e bem longo. Sem falar também na Copa do Brasil e a Libertadores. É um calendário muito insano. Muitos jogos em pouco espaço. Hoje, se a gente olhar para o banco de reserva, já percebe uma queda brusca na qualidade. E se houver lesões, suspensões ou desgaste físico, o cenário pode ser ainda pior, muito mais preocupante. E o maior problema aqui é que a grande esperança do torcedor era a contratação do Denis Bouanga, atacante do Los Angeles. Uma negociação complexa, cara, mas extremamente necessária para dar um salto na qualidade do time. Só que, segundo algumas informações nos bastidores aí, as negociações estão travadas e vem se repetindo vários dias a mesma notícia. Só que o clube americano, pelo que foi apurado, não pretende liberar o jogador enquanto não encontrar uma peça de reposição no mercado. E isso também está dificultando a negociação, e muito. Com a janela cada vez mais perto de fechar, cresce o temor real na torcida do Fluminense que fique sem seu principal alvo, que seria o Bouanga. Lembrando que a situação se agravou um pouco mais quando o episódio recente envolvendo o Arias acabou paralisando as negociações. O Fluminense travou esse planejamento e apostou todas as fichas num cenário improvável. Perdeu tempo precioso e agora pode acabar sem o Arias e sem o Bouanga. Como eu falei desde o início, em alguns vídeos aqui eu falei que não era viável o Fluminense entrar nessa negociação pelo Arias, tendo em vista que não tinha como cobrir os valores. E agora o medo que a maioria estava vem se concretizando. O Los Angeles percebeu que o Fluminense queria dar esse aporte maior no Arias e veio com uma pedida maior, não em relação a valores totais do atleta, mas sim valores reais de entrada e uma prestação mais curta aí pela compra do atleta. E isso realmente preocupa, porque agora a gente pode finalizar essa janela sem os dois reforços, né? E o que mais preocupa aqui é essa grande saída em série. Planejamento travado, negociações paralisadas e nenhuma chegada até agora confirmada. O Fluminense corre o real risco de enfraquecer muito o seu elenco, não em questão de jogadores bons, mas em questão de números, se a gente não ter reposições para o elenco, e justamente no momento que mais precisa se fortalecer. E isso, para mim, é reflexo direto do amadorismo em alguns movimentos no mercado e decisões tomadas no impulso, sem uma estratégia bem definida. Alô Fluminense, alô diretoria, o elenco está encurtando, o calendário está pesado e a torcida está cobrando. Não dá para brincar com uma temporada desse tamanho. O clube precisa agir rápido, com inteligência, planejamento e mais responsabilidade. Caso contrário, o risco de comprometer toda a temporada é muito grande. Em uma janela que a gente acreditava ser muito boa, uma temporada que a gente acreditava que iria ser muito boa, pode ser comprometida aí por alguns passos não analisados antes de ser dados. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda com essa barca de saídas? O Fluminense está certo em liberar tantos jogadores assim, sem trazer reposições? Você acha que o Bouanga ainda chega? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você tem a falar sobre isso. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilha esse vídeo aí com mais tricolores para ver o que a maioria acha sobre isso. Saudações tricolores e, como sempre, até o próximo vídeo.